Diz uma lenda árabe que dois amigos viajavam pelo deserto e em um determinado ponto da viagem eles discutiram. O amigo ofendido, sem nada dizer, escreveu na areia: "Hoje o meu melhor amigo me bateu no rosto." Depois disso, eles seguiram viagem e chegaram até um oásis, onde resolveram banhar-se. O que havia sido esbofeteado começou a afogar-se e foi salvo pelo seu amigo. Ao recuperar-se, ele pegou um estilete e escreveu numa pedra: "Hoje o meu melhor amigo salvou-me a vida." Intrigado, o outro amigo perguntou: "Por que, depois que te bati, você escreveu na areia? E agora que eu te salvei, você escreveu na pedra?" Sorrindo, o amigo lhe respondeu: "Quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia, onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Porém, quando nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória e do coração, onde vento nenhum do mundo poderá apagar e jamais cairá no esquecimento." No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21, está escrito: "Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite." Sabe, queridos, existem momentos em que Deus nos leva ao deserto. O deserto, ele representa um tempo de provação que é marcado por dias em que o nosso sofrimento parece que não vai ter mais fim. Esse deserto, ele pode ser espiritual, que é quando a pessoa esfria o seu relacionamento com Deus e com a igreja. Esse deserto pode ser emocional, que é quando um relacionamento que você tinha é destruído. Ou até mesmo quando perdemos alguém que amávamos muito e sentimos profundamente aquela dor. Esse deserto pode ser um deserto financeiro, um tempo de poucos recursos, vendas escassas ou muitas dívidas. O deserto também pode ser físico, caracterizado por uma enfermidade grave, quando a pessoa se vê envolvida com tratamentos médicos e muitas vezes os recursos da medicina acabam e a pessoa não é curada. Muitas vezes, queridos, temos medo de enfrentar o tempo de deserto, mas temos que entender que Deus permite o deserto em nossas vidas, porque assim o nosso caráter é tratado e ali aprenderemos a depender dos recursos de Deus. Agora, um conselho: não vá para o deserto por sua própria vontade. É diferente quando Deus te leva ao deserto. Se eu mesmo buscar esse caminho sem a direção do Senhor, posso morrer ali mesmo. Talvez o deserto que você tem enfrentado seja fruto
das suas próprias escolhas. Mesmo assim, você pode se arrepender e pedir a Deus que te socorra, pois Ele é misericordioso para nos salvar. Quando Deus nos leva ao deserto, Ele mesmo cuida de nós. Por isso, não devemos nos preocupar, pois Ele vai providenciar tudo o que for necessário para o nosso sustento e para a nossa vitória. Se você está passando por um deserto, entenda isso. Não busque atalhos. Deus, ele traçou um caminho para Israel atravessar. Essa jornada tinha uma razão de ser, e não adiantava o povo tentar encurtar ou desistir dela. Queridos, por mais que te ofereçam atalhos para sair do deserto, espere o tempo de Deus. Os atalhos representam soluções fáceis, mas que acabam complicando a nossa situação mais ainda. Desertos foram feitos para serem atravessados. Outra coisa, tenha paciência. Se o deserto ainda não passou, é porque Deus ainda tem um propósito, mas saiba que Ele sempre estará no comando. Que ao atravessar o deserto, você sinta o tratamento de Deus para a sua vida. Sinta que é Ele que está te moldando. Sinta que Ele está fazendo em você coisas novas. Que esse estudo fale diretamente ao seu coração e que você sinta-se forte. Saiba que o deserto vai ter fim e Deus vai sair de mãos dadas com você desse deserto. Que essas palavras falem grandemente a você nesse dia e que o deserto seja breve na sua vida. Em nome de Jesus.